Seja bem-vindo ao programa Consultório Médico. Nosso objetivo é garantir mais saúde e qualidade de vida para você e sua família. Nosso tema de hoje é doenças respiratórias. Conversaremos com o pneumologista Dr. Dirceu Silveira Júnior sobre os sintomas e a prevenção das doenças respiratórias e também com a enfermeira Adelina Toyoshima, que dará dicas sobre vacinação. Teremos também uma matéria com a nutricionista Danusa Yannis, que apresentará uma receita saudável que ajuda na eliminação do muco. E no quadro Como Acontece, mostraremos a influência do tabagismo no agravo das doenças respiratórias. Esse programa é um oferecimento Clinipan. Bom programa e mais saúde para você. Olá, meu nome é Dr. Dirceu, eu sou pneumologista do CQV da Clinipan e hoje a gente vai falar sobre doenças respiratórias. Doutor, quais as doenças respiratórias mais comuns? Então, as doenças respiratórias mais comuns são a gripe e o resfriado, né? Além da asma, o DPOC, também chamado de bronquite crônica e enfisema. Podemos citar a tuberculose, as pneumonias e também o câncer de pulmão. Doutor, qual a diferença entre asma e bronquite? Então, a asma na verdade é um tipo de bronquite, né? A asma é uma doença de fundo alérgico, enquanto a bronquite pode ser de natureza alérgica, mas pode ser também de natureza infecciosa, como associada a gripes e resfriados. E a asma é uma doença de fundo genético, né? Em que estão envolvidos vários fatores, como o próprio ambiente onde se vive, e há alérgenos como ácaros, fungos, poeira doméstica, epitélios de cães e gatos. Então a gente pode caracterizar a doença como a asma como uma doença crônica e a bronquite como essencialmente uma doença que pode ser aguda ou crônica, né? Então a bronquite pode ser causada, por exemplo, por vírus de resfriados ou mesmo por vírus da gripe. Você sabia? Cerca de 900 milhões de pessoas a cada ano ficam gripadas, o que corresponde a 15% da população mundial. Doutor, de que forma o clima pode contribuir para as doenças respiratórias? Bem, então o clima contribui de maneira importante para as doenças respiratórias. A gente pode citar para as doenças alérgicas a primavera, né, em que há muito mais polinização de plantas e o pólen no ar favorece a exacerbação dessas doenças. E a gente pode também citar o inverno como um período em que as pessoas se aglomeram mais e isso favorece a transmissão entre pessoas dos vírus de gripe e de resfriados, né? Além do que a gente sabe que os vírus de resfriado e de gripe eles ficam mais tempo no ambiente, né, viáveis, se o clima estiver frio e seco, né? Então favorece para que essas doenças sejam mais vistas no inverno. Doutor, a gripe comum pode matar? Sim, a gripe comum pode matar, né? Especialmente as pessoas que têm uma saúde mais debilitada ou que têm alguma doença respiratória de base, cito o DPOC, né? E a gente teve o episódio recente de uma pandemia da gripe, né? A gripe A, H1N1, onde pessoas jovens e que não tinham nenhum problema de saúde prévio acabaram morrendo, né? Então a gente quer também ressaltar a importância de a cada ano as pessoas se vacinarem, porque o vírus sofre mutação a cada ano. Então é importante que as pessoas se previnam anualmente, né? Você tomou a vacina neste ano, o ano que vem tem que tomar de novo, porque vai ser um subtipo diferente de gripe, né? De vírus que vai ser predominante. Quais as opções de tratamento para quem tem sinusite ou rinite? Bem, a gente precisa primeiro diferenciar qual a causa dessa sinusite e dessa rinite. Existem causas infecciosas, existem causas irritativas e mesmo alérgicas, né?
Falando da causa principal, que é a alérgica, ou seja, a rinite mais comum é a rinite alérgica, a gente precisa diferenciar aí se são episódios muito curtos ou se é uma rinite crônica, né? Se é uma rinite alérgica crônica. Então, se a gente falar de uma rinite mais crônica, ou seja, que te incomoda quase toda semana ou te incomoda durante o mês inteiro, a gente tem que lançar a mão de outros tipos de medicamento, como por exemplo os corticoides nasais, que são medicações que são aplicadas dentro do nariz e diminuem a presença de células inflamatórias, diminuindo assim o quadro alérgico como um todo. Doutor, as alergias respiratórias têm cura? Não, infelizmente as alergias respiratórias não têm cura, né? A asma e a rinite são doenças que podem ser crônicas, né? Elas se manifestam especialmente na infância, mas elas podem, depois de algum momento na vida, voltar a incomodar, né? Então, mas a gente diz que tanto a asma quanto a rinite alérgica, elas têm um tratamento bastante satisfatório, que se seguido à risca, vai fazer com que existam mínimas chances de crise e um mínimo impacto na vida social, né? A gente pode dizer que as pessoas que têm asma, por exemplo, elas podem chegar a uma Olimpíada, podem jogar futebol normalmente, desde que essa doença não seja menosprezada e desde que essa doença seja tratada da forma adequada. Se você tem algum problema respiratório, se tem alguma doença dessas que a gente conversou, ou mesmo outras que estejam incomodando, procure um médico e peça ajuda. A asma não é uma doença contagiosa. Verdade? As pessoas alérgicas, principalmente as que têm asma e rinite, possuem uma condição genética que determina que reajam de forma exagerada a determinados estímulos, causando os sintomas que, mesmo parecidos com os de um resfriado, não são contagiosos. Participe do programa Consultório Médico. Mande-nos sugestões para o e-mail tv@clinipan.com.br. A bombinha para tratamento de doenças respiratórias vicia, ataca o coração e o paciente fica dependente da medicação. Mito! A medicação em spray oral não causa nenhuma dependência. Porém, o organismo precisa de tratamento para combater as crises e, às vezes, não suporta viver sem o apoio daquele remédio. Mas não devemos esquecer que quem determinou a necessidade foi a doença, e não o medicamento. A vacina da gripe não garante totalmente a proteção contra a doença. Verdade? Nenhuma vacina é 100% efetiva. Mas se você for vacinado e mesmo assim pegar gripe, você terá uma doença bem mais amena do que você teria sem a proteção da vacina. Meu nome é Adelina, sou enfermeira do Centro de Qualidade de Vida e hoje vou conversar com vocês sobre algumas dicas sobre doenças respiratórias. As doenças respiratórias ocorrem mais nas estações mais frias do ano, nos meses de março e setembro, que correspondem ao outono e inverno. Também as doenças respiratórias podem ser transmitidas através das mãos contaminadas com secreções de pacientes doentes ao passar a mão pela boca, pelo nariz ou pelos olhos. Medidas fáceis e simples podem ser adotadas para diminuir ou evitar a transmissão dos vírus e bactérias. Ao tossir ou espirrar, cubra
Cubra o nariz e a boca com lenço descartável. Isso evitará uma disseminação maior dos vírus e bactérias. Lavar sempre as mãos após tossir ou espirrar, usar banheiro ou antes das refeições. Evitar de colocar as mãos na boca, nos olhos e no nariz, que são a porta de entrada desses micro-organismos. Evite aglomerações e ambientes fechados. Mantenha janelas abertas nos locais de trabalho e nos transportes coletivos. Nos ambientes domésticos também, abra janelas, deixe bem arejado e ventilado e deixe a luz do sol penetrar. Isso evitará a propagação dos vírus e bactérias. Mantenha hábitos de alimentação saudável, com ingestão grande de líquidos, principalmente água, e pratique atividades físicas. Utilize roupa de acordo com a temperatura ambiente. E com relação às crianças, evite que crianças saudáveis fiquem em contato com as crianças doentes. E mantenha também o calendário de vacinação em dia. Desde 1999, o Ministério da Saúde realiza anualmente a campanha de vacinação contra a gripe para os idosos acima de 60 anos, que é a população mais suscetível aos riscos desta doença. E dados do Ministério da Saúde revelam também que a vacinação dos idosos diminui em cerca de 50% as doenças relacionadas à gripe e as internações por pneumonia. Então, isso revela que a vacina é eficaz, segura e que protege contra a maioria dos vírus de gripe circulante. O frio agrava também as alergias respiratórias. As alergias são desencadeadas ou intensificadas por fatores ambientais, como a presença de cortinas, tapetes, pelos de animais, bichinhos de pelúcia, mofo, bolor, fumaça, entre outras coisas. Por isso, devemos evitar a exposição a esses agentes que desencadeiam as alergias, além de manter a higiene do ambiente. Também devemos lavar roupas e cobertores que ficaram muito tempo guardados antes de usá-los. Colocá-los no sol e, acima de tudo, ao limpar a casa, tirar a poeira, usar um pano torcido, bem úmido, bem torcido, para evitar a disseminação da poeira. Essas medidas simples são bem importantes para a manutenção da qualidade de vida das pessoas que têm alergia. E para finalizar, lembramos que, ao apresentar qualquer sintoma de doenças respiratórias e febre, procure uma unidade de saúde, procure um recurso médico e nunca tome medicamentos sem prescrição médica. Olá, eu sou Danusa, sou nutricionista e no programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dicas e orientações alimentares que melhoram doenças respiratórias. A doença respiratória sempre tem uma piora quando a pessoa tem uma formação excessiva de muco, ou seja, de catarro. Então hoje eu vou trazer para vocês algumas orientações que ajudem a fragmentar, dissolver esse muco e que ajudem na eliminação desse muco para ter uma melhora no quadro da doença respiratória. Dentro das orientações alimentares que são importantes para a redução de muco, é novamente manter o equilíbrio nutricional entre o que você ingere. Então a gente tem que reduzir bastante o consumo de açúcar, essa é a orientação principal, e aumentar o consumo de gorduras que são saudáveis, como azeite de oliva, como abacate, ingerir maior quantidade de sementes e grãos, que são fontes de micronutrientes como zinco, como selênio, que são importantes para a manutenção do sistema imunológico, e ingerir bastante água ao longo do dia. Então vamos aos ingredientes da nossa receita de hoje. A receita que a gente vai preparar hoje é bem simples. É um chá que reduz a formação de muco e ajuda a eliminação desse catarro. Então ele vai substituir a formação patológica, aquele excesso de muco, por um muco mais fino, mais fácil de ser eliminado. Em primeiro lugar, a gente pega mais ou menos 500 ml de água e a diferença desse chá é que parte das ervas a gente vai ferver junto. Então você vai pegar água fria e vai colocar uma colher de chá
do feno grego. O feno grego é muito importante porque ele é um revigorante e ele ajuda a diminuir a inflamação do corpo, ajuda a revitalizar, a dar mais disposição, mais energia. A gente vai colocar também 1 colher de chá de semente de funcho, que ajuda a acalmar a tosse e ela dá um saborzinho bem gostoso no chá. Mais ou menos 1 colher de chá também de alcaçuz, que também é um calmante da tosse e ele vai deixar o chá bem docinho. O alcaçuz é uma raiz que tem um sabor doce, então mais ou menos 1 colher de chá. E por último, 1 colher de chá de semente de linhaça. A semente de linhaça nessa receita tem a ideia, ela fornece fibras que deixam o trato digestivo mais calmo, ajuda a aquecer o corpo e melhora a absorção dos nutrientes. Então, só 1 colherzinha de chá. Colocados esses ingredientes, a gente vai levar ao fogo. E quando ele começar a ferver, a gente vai deixar ferver por 5 minutos. Então, ao contrário de todos os outros chás que a gente tem o hábito de fazer, que ferve a água antes, desliga e põe a erva, esse a gente põe as ervas na água fria, ferve, a partir do momento que ferveu, conta 5 minutos e quando a gente desligar vai colocar a última erva. Bom, depois que tiver fervido por 5 minutos, você desliga o fogo, tira e coloca a última erva, que é a tanchagem. Essa erva vai 1 colher de sobremesa, vai um pouquinho mais que as outras, e ela é importante para diminuir a inflamação, principalmente das amígdalas. Coloca essa erva, não volta ao fogo, abafa e deixa novamente por mais uns 5 minutos. Passados 5 minutos que ficou fora do fogo, com a tanchagem só abafando, ele está pronto para o consumo. Então, aí você vai pegar e vai coar. E vai esperar esfriar um pouquinho, né? Como você já, se tiver com a garganta irritada, com tosse, líquidos que são muito quentes podem piorar essa irritação. Então vai tomar o chá morno. O restante do chá guarda na geladeira e dá uma aquecidinha, uma mornada antes de tomar. Esse chá deve ser consumido de 2 a 4 vezes ao dia. Você vai perceber que vai ajudar bastante, vai secando as mucosas. Então, se secar demais, você diminui. Toma 1, 2 vezes. E ele só pode ser consumido durante 4 semanas, não mais do que isso. Aí você interrompe e no futuro, se for necessário, você volta a consumir. Acabamos de apresentar a receita de hoje, que é o chá antimuco. E ele vai ajudar na diminuição da formação desse catarro e vai ajudar também na eliminação, na expectoração desse catarro. Ele deve ser consumido sempre que você tiver uma piora na sua doença respiratória, no outono também, que a gente sempre tem naturalmente uma piora, e você pode consumir 2 a 4 vezes ao dia entre as refeições. E espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo programa. Participe do programa Consultório Médico. Mande-nos sugestões para o e-mail tv@clinipan.com.br. Você sabia? O cigarro é ainda o responsável por 90% dos casos de câncer no pulmão. E não para por aí. Esses grandes vilões da saúde ainda causam enfisema, doença fatal, que é provocada pela destruição das paredes pulmonares. Cerca de 45 mil brasileiros morrem por ano de câncer no pulmão. Portanto, acenda sua consciência e apague o cigarro. O grande vilão da saúde dos pulmões nos últimos anos é o fumo. Mesmo sendo muito mais antigo, apenas a partir da década de 50, os cientistas começaram a estudar seus reais efeitos.
Pesquisas realizadas entre adolescentes brasileiros mostram que os principais fatores que favorecem o tabagismo entre os jovens são a curiosidade pelo produto, a imitação. 90% dos fumantes iniciaram seu consumo antes dos 19 anos de idade, período em que estamos construindo nossa personalidade. O cigarro por dentro. A fumaça do cigarro é uma mistura de aproximadamente 4.700 substâncias tóxicas diferentes. A nicotina é considerada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, uma droga psicoativa e que causa dependência. Ela age no sistema nervoso central como a cocaína, com uma diferença. Chega em torno de 9 segundos ao cérebro. Por isso, o tabagismo é classificado como doença, estando inserido no Código Internacional de Doenças, CID-10, no grupo de transtornos mentais e de comportamento devido ao uso de substância psicoativa. Além disso, a nicotina acelera a frequência cardíaca, causando hipertensão arterial e dificultando a oxigenação do sangue. Meu nome é Joaquim, eu sou fumante há 42 anos. Comecei a fumar na época que eu viajava com caminhão e eu fumava para distrair o sono, achava que passava o sono. Comecei na brincadeira e fui fumando e não consegui mais parar de fumar. Tentei por várias vezes, fiz vários tratamentos, procurei ajuda, mas nunca encontrei ajuda suficiente porque, na verdade, eu não queria, era eu que não queria me deslargar do cigarro. Até que um dia, conhecendo aqui o Centro de Qualidade de Vida da Clinipan, eu vim por outros motivos e fiquei sabendo e resolvi parar mesmo de fumar. Quando eu entrei aqui, que eu comecei a assistir as palestras e fui tomando conhecimento, eu já tinha tomado a iniciativa que eu precisava parar de fumar. Eu já não me alimentava direito, eu não dormia direito, a minha convivência com a minha família, que ninguém fuma, nem esposa, nem filho, era muito complicado. Hoje eu posso dizer para vocês que foi a melhor coisa que eu fiz em 54 anos, foi eu parar de fumar. Vocês podem me acreditar que foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. Porque hoje durmo bem, me alimento bem, eu respiro melhor, eu ando melhor. Eu posso garantir a todos que eu vivo melhor, sem o vício do cigarro. Meu nome é Wanda, eu fumei mais ou menos uns 38 anos, comecei a fumar com 16 anos, com as amigas antes de entrar, estudava à noite, antes de entrar para aula a gente fumava. E daí em diante parei acho que uma vez, numa das minhas gestações somente. Há muito tempo que eu tentava parar de fumar, mas não conseguia, porque eu me sentia assim, dependente do cigarro. Achava que nunca ia conseguir parar de fumar. Aí conheci o centro aqui de qualidade de vida da Clinipan, os encontros, vim nos encontros e realmente decidi, optei por parar de fumar. É difícil, é muito difícil no início. Só que a gente tem que ter perseverante, a gente tem que querer. A partir do momento que você quer parar de fumar, você realmente consegue parar de fumar. Eu optei por parar de fumar porque eu já estava sentindo assim uma dificuldade para respirar e eu queria envelhecer com qualidade de vida, né? Afinal de contas eu já tenho 54 anos, eu quero envelhecer com qualidade de vida. Então eu optei por parar de fumar por isso. E consegui. A partir do momento que eu disse eu deixei de ser escrava do cigarro, porque a gente realmente, depois que você decide parar de fumar, você sente que você realmente era escrava do cigarro. Para mim foi ótimo, a minha vida mudou muito, eu me sinto, a minha pele melhorou bastante, que a minha pele era muito escura, tinha manchas, a pele melhorou bastante, a minha parte respiratória ficou excelente, não tenho mais problema nenhum respiratório, né? Não sinto mais cansaço, posso correr, posso andar, posso fazer o que eu quiser. Realmente essa parte melhorou muito. O meu sono melhorou muito, que eu tinha muita dificuldade para dormir e a partir do momento que eu parei de fumar, meu sono foi melhorando bastante. Então a minha vida melhorou muito parando de fumar.